Mateus, capítulo 28. A ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão." O relato dos guardas. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: "Vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema." Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. A Grande Comissão. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Atos, capítulo 5. Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: "Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus." Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: "Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade?" Respondeu ela: "Sim, foi esse mesmo." Pedro lhe disse: "Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levarão também." Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele,
Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos curam muitos doentes. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse fato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Ele lhes disse: Temos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita, como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhe que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio
alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Jeremias, capítulo 14. Seca, fome, espada. Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias, acerca da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes se lamentam, prostrados no chão. O grito de Jerusalém sobe, os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios, e decepcionados e desesperados, cobrem a cabeça. A terra nada produziu, porque não houve chuva, e os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até mesmo a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos, farejando o vento como os chacais, mas a sua visão falha por falta de pastagem. Embora os nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, tu que os salvas na hora da adversidade, por que te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite? Porque ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. Não nos abandones. Assim diz o Senhor acerca deste povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ore pelo bem-estar desse povo. Ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não os aceitarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, os profetas estão dizendo a eles: vocês não verão a guerra nem a fome. Eu lhes darei prosperidade duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor: quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão essa terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. E aqueles a quem estão profetizando serão jogados nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. E não haverá ninguém para sepultá-los, nem para sepultar as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Despejarei sobre eles o castigo que merecem. Diga-lhes isto: que os meus olhos derramem lágrimas, noite e dia sem cessar, pois a minha filha virgem, o meu povo, sofreu um ferimento terrível, um golpe fatal. Se vou para o campo, vejo os que morreram à espada. Se entro na cidade, vejo a devastação da fome. Tanto o profeta como o sacerdote percorrem a terra, sem nada compreender. Rejeitaste Judá completamente, desprezaste Sião, porque nos feriste a ponto de não podermos ser curados. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade de nossos pais. Temos de fato pecado contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes, não desonres o teu trono glorioso. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Entre os ídolos inúteis das nações, existe algum que possa trazer chuva?
Podem os céus por si mesmos produzir chuvas copiosas? Somente tu o podes, Senhor, nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas essas coisas. Juízes. A guerra contra os cananeus restantes. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entregarei a terra em suas mãos. Então os judeus de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhe foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Teumai. Dali, avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada de Quiriate-Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Aquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriate-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade. Por isso Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o Queneu, saíram da cidade das palmeiras, com os homens de Judá, e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão, e derrotaram os cananeus que viviam em Cefate, e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram o homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade, e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco os do povoados ao redor dessas cidades,
pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e Naalol, mas esses permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquzibe, Euba, Afeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus, que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também viviam entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confiaram à tribo de Dan a serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá e mais adiante.